Muito tem se falado sobre a economia, sobre como voltar às atividades, como será o mercado, mas vamos lá, o mercado, a economia é feito de pessoas, e como é que a gente trata essas pessoas para passar por esse momento e também a retomada, como elas precisarão estar estruturadas e o que elas vão precisar para voltar sabendo que nada será como antes. Hoje, a gente está fazendo aqui um vídeo especial com um convidado, que é o Maurício Souto. Ele é escritor, autor do best-seller Ouse Ser Grande, palestrante nas áreas de comportamento, atitude e ortodontista. E é um gaúcho de Ijuí. A gente volta já, logo depois da vinheta, com a entrevista com o Maurício. Te vejo já já. Maurício, boa noite. Oi, Eunice, boa noite. É um prazer estar aqui com você e a gente conversar um pouquinho sobre a tua área de atuação, que é um momento extremamente delicado que a gente está passando, né? Então eu queria te perguntar, o que você acha que mudou com a pandemia? Boa noite, Eunice. O prazer é todo meu estar aqui conversando contigo, concedendo essa entrevista para o teu canal. Olha, eu acredito que muita coisa mudou, Eunice. Aconteceu um break aí. Se nós olharmos para o lado das empresas, eu acredito que os empresários estão percebendo que as empresas elas estavam inchadas, elas estavam pesadas, estavam com uma estrutura muito grande e que eles perceberam de que eles conseguem trabalhar com menos, né? Fazer um trabalho de uma forma mais leve e talvez até economizar. Então, eu acredito que nós estamos aí fazendo o encerramento de um ciclo e que possivelmente agora haverá um recomeço, uma vida nova que começa. E para o lado pessoal, o que eu percebo que as pessoas deverão praticar o desapego das coisas materiais, o desapego das crenças, o desapego dos conhecimentos, porque possivelmente tudo aquilo que era feito do jeito que era feito, a partir de agora, deverá ser feito de um jeito diferente. Eu acredito que novas aprendizagens aí deverão ser consolidadas, novos caminhos deverão ser percorridos, né? E eu acredito que quem aproveitou esse momento de pandemia, quem está aproveitando para fazer uma reflexão, para investir no seu autoconhecimento, possivelmente sairá de uma forma diferente da forma que entrou nessa pandemia. E eu acredito que muitas pessoas estão percebendo que são mais fortes, que são mais incríveis do que elas mesmas se imaginavam antes de tudo isso acontecer. Com certeza, muitas pessoas perceberam que elas têm um potencial bem maior daquilo que elas imaginavam que elas teriam. Então, eu acredito que, sinceridade, as pessoas estão começando a perceber de que elas conseguem viver com menos, porque nós estávamos vivendo aí todo mundo, né, num mundo aí desenfreado, onde a economia estava começando a dar aí um sinal de recuperação e as pessoas estavam talvez até gastando além do limite. E esta pandemia veio para nos mostrar de que nós podemos sim fazer mais com menos, nós podemos economizar um pouquinho mais, viver de uma forma mais simples e começar a valorizar, né? Acredito, o convívio social, valorizar mais as pessoas, porque, Eunice, o que eu tenho percebido é que antes da pandemia nós estávamos vivendo aí uma situação onde as coisas eram mais valorizadas do que as pessoas. E o individualismo também, né? As O pessoas estavam individualismo, muito individualistas, muito focadas somente no seu trabalho, na sua prosperidade financeira. E a pandemia veio nos mostrar o seguinte, de que nós precisamos nos relacionar, né, com as pessoas, com os nossos familiares, com os nossos colegas de trabalho e com as pessoas que nós convivemos. E se nós
pararmos para dar fazer uma reflexão, nós percebemos de que, até um tempo atrás, as maiores invenções da nossa história eram feitas com menos recursos, Sem com dúvida. menos conhecimentos, né? E hoje nós estamos vivendo aí num mundo louco, onde as pessoas estão alucinadas em busca de conhecimentos, fazendo cursos, um curso em cima do outro, e não estão aplicando esse conhecimento. Então, eu acredito que esta pandemia veio nos mostrar, assim, de que nós não precisamos, né, fazer essa busca frenética aí, achando que a solução, né, dos nossos problemas está nessa busca desenfreada por novos conhecimentos. Mas, se nós temos um mínimo de conhecimento que seja, e nós aplicarmos esse conhecimento, com certeza nós teremos resultados melhores. Então, a dica que eu dou, não importa a quantidade de conhecimento que você tem, aplique esse conhecimento. Porque o que eu vejo, o que eu tenho acompanhado muitas pessoas, que nessa busca alucinada, nessa busca frenética por novos conhecimentos, elas não estão aplicando aquele conhecimento. E aí esse novo conhecimento faz com que aquele conhecimento antigo ele caia no esquecimento, porque ele não foi materializado na sua vivência, ele não foi praticado, ele não foi, não teve uma atuação na sua vida. E isso acaba, então, muitas vezes fazendo com que as pessoas acabam vivendo aí nessa busca que você falou aí, alucinada, voltado muito para o individualismo. E a dica que eu dou para as pessoas, que eu acredito que vai ser a partir de agora, quando terminarmos essa pandemia, de que busque conhecimento, sim, mas tão logo você adquire esse conhecimento, coloque-o em prática, que é isso que vai fazer a diferença. E uma das coisas que eu acredito que mudou muito também nesta pandemia, nesse momento de crise que todos nós estamos passando, nós brasileiros, o mundo inteiro está passando, é de que as pessoas tiveram tempo para pensar na sua missão de vida e no seu propósito. Em alguns casos isso foi bom, né? Em outros eu acho que as pessoas estão ficando um pouco tensas de conviverem consigo mesmas. Isso. Nem sempre elas estão gostando do que estão vendo. É um momento também de você rever, né? O seu propósito, o seu papel. Eu acredito que, então, essa parada que nós tivemos aí vai servir para nós pensarmos, né, qual que é a minha missão de vida, porque nós sabemos que a minha missão de vida é realizar o meu propósito. Qual que é o meu propósito de vida? Para que, desta forma, então, eu possa ajudar outras pessoas. Então, eu acredito que isso é o que realmente vai mudar, que as pessoas vão começar a pensar qual é o meu propósito e qual é a minha missão de vida, que é a grande lição que eu acredito que nós vamos tirar aí dessa pandemia. Eu acho que muita coisa está sendo simplificada também, né? Em termos de negócio, acho que muitas empresas estão reduzindo custos, não só da forma clássica, mas estão percebendo que essa mudança, que provocou uma disrupção, talvez faça com que muita coisa não volte a ser como era, né? A nova maneira de se viver pós-pandemia, de fazer negócio, de se relacionar, que muitas coisas talvez não voltem mais. E essa é até a nossa segunda pergunta, né? O que você acha que não vai voltar mais a ser como antes? Eu acredito que muitas mudanças aí vão acontecer, já estão acontecendo, e isso é bom. Aquilo que você falou, né? Muitas pessoas não estão gostando, mas nós temos que passar por esse sofrimento, nós temos que passar por essa situação de dificuldade para que efetivamente nós consigamos mudar. E eu acredito que essa crise, essa pandemia, ela só terá significado se nós começarmos, a humanidade toda, começar a se perguntar por que nós estamos passando por isso. Que deve ter alguma lição, com certeza, né? Eu acho, o que nós devemos aprender com tudo isso? E como você muito bem falou, as pessoas estavam muito voltadas, né, para si próprios, e acredito que esse momento, esse convívio mais em casa, agora com os familiares, ou mesmo em home office, as pessoas começaram a perceber de que nós precisamos de pessoas. Se tudo na nossa vida acontece de pessoas, os negócios, né,
nós precisamos ter relacionamentos saudáveis, nós precisamos interagir com as pessoas. Então, eu acredito que isso vai mudar. As pessoas vão sair um pouquinho, né, do eu, né, e as pessoas vão começar a perceber de que nós não precisamos mais estar conectados 24 horas por dia como nós estávamos antes, né, nas redes sociais, assistindo filmes, mas que nós podemos e devemos sim interagir com as pessoas que convivem conosco, aquele olho no olho, aquela conversa ao pé do ouvido. Eu acredito e eu espero que isso seja resgatado agora a partir desta pandemia, que nós não precisamos mais mergulharmos no trabalho, né? Porque muitas vezes aquele trabalho em excesso era para comprar aquilo que talvez nem nós nem precisávamos, que era supérfluo. Então, eu acredito que essa é a grande mensagem, né, que nós podemos tirar dessa pandemia. Parar de alimentar o ego, né? Parar de alimentar o ego. E eu acredito assim que a grande mensagem assim que nós vamos tirar é que nós precisamos ter um controle emocional. Nós precisamos investir, né, no nosso autoconhecimento, no nosso desenvolvimento pessoal. E eu tenho certeza de que as pessoas que aproveitaram esta parada para fazer essa reflexão, para ler algum livro, né? Teve, nossa, centenas de lives aí, muitos assuntos, né? Variados assuntos, e as pessoas que conseguiram fazer essa introspecção, né? Essa viagem para dentro de si, com certeza terão resultados melhores pós-pandemia do que antes, eu não tenho dúvida disso. É um momento de dificuldade, todos estamos passando por isso, mas quem soube aproveitar isso, com certeza vai ter resultados diferentes, vai ter resultados melhores. E esse investimento em nós mesmos, eu acredito que é o mais importante, Eunice, porque todos nós gostamos de pessoas alegres, de pessoas felizes, e eu já vi muitas pessoas falarem, eu mesmo já tomei algumas decisões, de que eu vou, a partir de agora, priorizar aquilo que contribui com a minha felicidade. Nós sabemos que essa crise, com certeza, vai produzir muitas demissões, sim, mas, ao mesmo tempo, muitas pessoas também irão pedir demissão. Por quê? Porque elas vão investir, vão tentar descobrir qual que é a sua verdadeira paixão, qual é o trabalho que realmente elas gostam de fazer. Falando um pouco nisso, assim, eu trabalho com técnicas ágeis para a parte de gestão, e eu tenho visto muitas iniciativas de trabalhos colaborativos na web. Eu já participei de alguns, eu estou promovendo um, que é o Fórum de Empresas Produtivas, e você trabalhar colaborativamente tem um lado técnico, óbvio, né, de conhecimento, mas tem de generosidade, porque você vai doar o teu conhecimento, outra pessoa vai contribuir com aquilo que você colocou e vai virar uma grande ideia onde várias pessoas construíram junto. Todo mundo ganha. Não existe uma competição, existe colaboração. Isso já existiu no passado sem tecnologia. Mas com a competitividade aumentada e a ferocidade, né, do capitalismo, a gente acabou perdendo isso. E, na verdade, Exatamente. A gente pode continuar sendo capitalista e ter produtividade, mas junto. Então, a gente está reaprendendo a trabalhar junto. E a tecnologia hoje está ajudando o que antes separava. Então, assim, estamos reaprendendo a usar as ferramentas e fazendo o que a gente sempre viu na história, né? Retomar os bons hábitos do passado e introduzir na vida de hoje. Eu acho que muitas pessoas que nasceram depois dos anos 80, 90, não vivenciaram o que era trabalhar. As pessoas se ajudavam. E é uma coisa que a gente vai voltar a ver, eu acredito, depois dessa pandemia. Eu acredito, eu concordo contigo. Com certeza nós voltaremos mais humanizados. Essa busca desenfreada, hoje nós vemos aí muitos empresários, muitos profissionais liberais, muitos executivos que construíram uma carreira de sucesso, mas são infelizes, né, no seu lar, no seu convívio familiar,
porque eu digo que vale a pena eu investir, né, no meu sucesso, na minha carreira, é bacana, vai me trazer retorno financeiro, vai me trazer reconhecimento, mas a que preço que eu estou conseguindo isso? Porque se eu chegar em casa e o meu filho, né, para quem tem filhos, Uhum. não chegar e dizer, ô pai, você chegou, né, vem cá me dar um abraço, eu estava com saudade de ti, praticamente não tem sentido, né? Nós estávamos nos encaminhando, exatamente como você falou, para esse rumo. E então, acredito que agora nós vamos começar a valorizar mais essa relação de bem-estar dentro da família. O próprio ambiente de trabalho vai ser mais colaborativo, como você colocou. E então, essas são as vantagens, apesar de todo esse sofrimento que muitas pessoas Sim. estão passando, né? É bem provável que muitas pessoas estejam se sentindo deprimidas, né, angustiadas, mas nós temos que ver, assim, temos que ser positivos e vermos qual é o lado bom. E eu acredito que muitas coisas boas estão por vir, porque se nós nos sentirmos felizes, tivermos uma relação de bem-estar, nós com certeza, com esse sentimento de alegria, de felicidade, de contentamento, nós nos sentiremos mais energizados ainda, mais motivados para realizarmos um trabalho melhor, de melhor qualidade, e aí sim nós conseguiremos alcançar aquele processo efetivo, aquela riqueza, né, a riqueza de toda a ordem, não só material, mas também espiritual, e a riqueza, principalmente, de ter um convívio mais saudável, tanto familiar quanto no ambiente de trabalho. Eu acredito que isso é preponderante e é imprescindível nesse momento que a gente comece a visualizar isso como um novo caminho, com essas novas atitudes das pessoas. Pois é, acho que é um momento de repensar principalmente o lado humano das coisas, né? A gente tem vivido aquela pressão de resultado, e hoje, quando você é impedido de estar lá dando resultado, quem é você, né? Como é que você se vê? Uhum. O que é importante? Você começa agora a ter que ficar em casa, trabalhar remotamente, você começa a prestar mais atenção em você, nas pessoas que moram com você, né, na sua família, Isso. enfim, no seu cônjuge, no seu colega de quarto, e aí você começa a se tocar que você estava num modo contínuo na tua vida, em que você não estava prestando atenção em mais nada, né, você estava Uhum. vivendo de uma maneira autômata, né, sem No pensar. automático. Não, num piloto Uhum. automático. Isso é muito Uhum. complicado, porque quando você vive no piloto automático, você não percebe o que você pode mudar, melhorar na sua vida, e nem que você está adoecendo, você não percebe. Você Uhum. não percebe a tua relação com as outras pessoas, o que você está plantando para amanhã, né, você não percebe nada Uhum. disso. Nós acabamos ficando insensíveis, né, eu diria assim, né, quando Exatamente. a gente vê. Você perde a percepção das pessoas. Então, eu acredito nisso, que uma das maiores habilidades que nós vamos precisar aí agora, após essa pandemia, é justamente ter esse equilíbrio emocional, ter É. essa inteligência emocional, para que a gente possa ter essa percepção de que nós temos, sim, pessoas que convivem conosco, que precisam do nosso apoio, pessoas que Uhum. talvez nós mesmos precisamos buscar o refúgio, né? Buscar um abraço, buscar o carinho. Eu acredito que isso vai ser assim um grande diferencial Sim. nessa pós-pandemia, com Nessa certeza. retomada, que habilidades você acredita que serão as mais importantes para a gente ter o novo normal? Eu acredito nisso assim, ó, que com certeza nós vamos visualizar aí um novo mundo, né? Tudo será diferente de como era antes. E aquilo que eu comentei antes, né? Essas pessoas que investiram aí no desenvolvimento pessoal, no autoconhecimento, fizeram uma reflexão, qual é o meu propósito, qual é a minha missão de vida, com certeza elas sairão de uma forma bem melhor do que elas entraram nessa relação. E nós sabemos, eu sou um estudioso, né, dos poderes da nossa mente, da inteligência emocional, Uhum. e nós sabemos que os resultados que nós obtemos na nossa vida, eles dependem da forma como nós pensamos, da forma como nós sentimos e da forma como nós agimos. Então, eu não tenho dúvidas de que a grande habilidade que vai ser muito evidenciada agora após pandemia, já era antes, nós já estamos Sim. vindo aí numa crescente, né? Mas com certeza vai ser a inteligência emocional. Nós vamos precisar ter muito equilíbrio emocional, vamos precisar
entender as nossas emoções, até porque as negociações, né, a relação entre as pessoas é que produzem negócios. É Então, verdade. quem entender de gente, quem for mais humano, quem der mais atenção para o seu cliente, quem encantar o seu cliente, eu sempre digo, aquele que estender um tapete vermelho para o seu cliente, com certeza esse vai se dar bem. Então, eu acredito que a maior habilidade, né, a habilidade mais necessária que nós vamos ter aí pós-pandemia, com certeza, é a habilidade emocional. É entender de gente, é entender os seus anseios, o que a pessoa deseja. Eu acredito que é mais ou menos por aí. Dentro da gestão tem um termo que está se usando muito agora, são os soft skills. A gente está saindo da gestão do comando e controle para uma gestão Uhum, horizontal, e a uhum, coisa mais desejada são os soft skills, que são as habilidades emocionais e relacionais, porque você só uhum. consegue colaboração, ou trabalho em equipe, ou utilizar essas técnicas ágeis se você estiver disposto a trabalhar com outras pessoas, a colaborar, a Uhum. ceder, a defender suas ideias, mas sempre de uma maneira não como quem quer vencer uma disputa, mas sim pelo melhor que você pode dar para o consumidor, para o cliente, ou para a sua Isso empresa, mesmo. ou para o seu grupo de trabalho, é sempre pensando no coletivo, que eu acho que essa é a grande virada de chave. Agora você falando me veio assim de que antigamente, quando eu comecei a trabalhar, eu sou ortodontista, né? Eu sou Hum. dentista e nós trabalhávamos numa época assim que a gente dava muita atenção, então você marcava um horário mais espaçado para o cliente. Aí veio toda essa modernização. Não, você tem que atender mais clientes em menos tempo, né? Todo mundo em busca de resultados, todas as empresas. Sim, E realmente a gente acabou meio que automatizando isso e perdemos um pouquinho esse contato com os nossos clientes. E acredito que agora vai voltar isso, com certeza. Eu acredito assim, exatamente nisso que você falou, que esse resgate, né, desse relacionamento, dessa inteligência emocional. E levando para o lado administrativo, o que nós percebemos hoje, Eunice? Que 80% das demissões que já aconteciam, né, no meio empresarial, elas se deviam à falta de inteligência emocional, à falta de habilidade relacional. Não era por sem falta dúvida, de habilidades técnicas, né, de aptidões, sem de dúvida. qualificação, mas porque as pessoas não sabiam se relacionar. E nós percebemos também, né, analisando assim a nossa sociedade como um todo, de que 95% das pessoas antes da pandemia, Uhum. elas estavam meio que vagando, elas não estavam tomando as decisões, elas não eram as protagonistas da sua história. E a partir de agora, então, elas vão dizer, não, opa, eu que tenho que tomar as decisões, o que eu desejo para a minha vida, é aqui nesse lugar que eu desejo trabalhar, é essa família que eu desejo constituir, porque as pessoas estão percebendo de que elas, de acordo com as suas decisões, com as suas atitudes e com os seus comportamentos, elas vão produzir resultados na sua vida. Então, quem tiver essa habilidade emocional, com certeza vai ter uma vantagem muito grande com relação àqueles que não investiram nessas Uhum. habilidades. Acredito que é Eu por aí. acho que a coisa não está no que você ouve ou no que você vê, mas sempre nas entrelinhas, né. Se você volta um Isso. pouco na história da saúde, por exemplo, hoje a gente está retomando o médico de família, que era aquela pessoa que Uhum, conhecia a tua casa, teus hábitos, uhum, a isso. saúde dos teus familiares, então muitas doenças ou muitas questões médicas, né, ele já entendia que tinha a ver com a saúde da casa. Não era a pessoa Uhum. exclusivamente, né. E levando isso assim para a análise aí comportamental e a própria neurociência, né, inteligência emocional, muito se falou que 80%, alguns até dizem que Uhum. mais das doenças são psicossomáticas, né? Na verdade, a Sim. pessoa ele tem um desconforto familiar no seu relacionamento e aí ele começa a sentir dores, mas a causa é emocional. E isso nós percebemos agora, durante a pandemia, que os Uhum. hospitais, é lógico que tiveram, né, assim, uma clientela, mas Sim. eles praticamente ficaram vazios. Por quê? Porque as pessoas começaram a se preocupar e tiveram medo da morte, medo de morrer. E então aquela dorzinha que elas sentiam acabou passando. Aí voltamos para fazer aquele chazinho, né, da Ficou vovó, pequeno, né. ficou pequeno. Porque nós estamos vivendo aí assim, um uso abusivo de remédios, né? Sim. Assim,
farmácia em cada esquina e as pessoas estão consumindo, estão se drogando muito, né, tomando remédios, quando na verdade a cura não é o remédio, a cura está muitas vezes dentro de si. E talvez até pelo fato dessa pandemia ter oportunizado que as pessoas convivessem mais com seus familiares, né? É lógico que muitos talvez tomaram decisões de findar aí um relacionamento familiar, né, conjugal, outros se aproximaram, que acredito que a grande maioria acabou se aproximando, porque muitas vezes o sofrimento aproxima as pessoas, Sim. Mas ao mesmo tempo fez as pessoas perceberem de que não, que a minha saúde depende muito mais dos meus relacionamentos do que da quantidade de remédios que eu tomo, porque se fosse pela quantidade de remédios, os hospitais estariam vazios, porque as pessoas tomam muito remédio, e no entanto, eles estão cheios. E agora me veio um insight de uma pesquisa de que as pessoas que vivem mais, que têm uma vida mais longeva, normalmente são pessoas que têm vínculos familiares mais saudáveis, que têm um círculo de amizades mais saudável também, né? E isso faz com que elas tenham uma sobrevida, tenham uma longevidade maior, que muito se pensou que talvez a condição financeira, né, o status social, ou uma vida de mais conforto, fosse o fator determinante. E, na verdade, é também, mas o mais importante é uma relação saudável com os familiares e ter amigos, né? Isso é o que dá uma sobrevida e produz essa situação de bem-estar. Sem dúvida, é uma vida tóxica, né? Ela te adoece. Isso. Vida tóxica, ela pode ser relacionamento, ela pode ser trabalho, pode ser você se sentir obrigado a fazer coisas que você não gosta, porque você acredita que precisa, e muitas vezes até o medo, né, de tomar uma decisão, de mudar, e às vezes você não faz mudanças na sua vida, a vida te obriga a mudar. E eu acho que esse é um momento que está acontecendo exatamente isso. O universo conspirou para virar tudo do avesso. Então é a hora de você olhar o dentro e ver se tá bom, se não tá. E dentro é reflexo de tudo que você faz, né? A tua vida é o que você pensa, né? Os teus resultados são resultados daquilo que você pensa, que você diz, que você expressa. Você não colhe nada diferente do que você planta. E eu acho que essa sacudida, ela mexeu de uma forma que as pessoas estão completamente perdidas. Porque você tenta se agarrar a alguma coisa e não tem mais referência. Não há mais referência. O novo normal agora é uma tela em branco. Porque não existe nada semelhante a isso. Nós brasileiros nunca passamos por guerras, então é uma situação muito similar à de você ficar restrito, a de você ter medo de não ter comida, de não ter atendimento médico, de morrer, de ficar longe das pessoas. Então eu diria que assim, é quase uma situação de guerra, e para o nosso país é uma coisa muito assustadora, porque é algo inusitado. Então, se a gente realmente, como você falou, olhar pelo lado positivo, é o que eu posso tirar de bom disso. É o melhor que a gente pode fazer, né? Realmente uma guerra sem ter sido disparado um canhão, né? Veio assim, nos surpreendeu, porque todos nós estávamos esperando, né, uma guerra mundial, né, uma guerra, né, que fosse, né, iniciada e findada por um míssil, né, por alguma arma atômica, alguma coisa. Aí vem um bichinho, vem um vírus, né, e produz toda essa alteração, né, toda essa desordem mundial. Inimigo, né? invisível. O inimigo invisível, ele existe, né? Precisamos tomar as precauções, não precisamos também exagerar, porque infelizmente algumas pessoas estão ficando doentes, né? Talvez pela gama muito grande de informações, pela mídia. Sim. Mas ele existe. Mas eu acredito que realmente o aspecto positivo é de que as pessoas estão percebendo mesmo de que é preciso que alguma coisa veio e fez, né? Que lição, que aprendizagem que eu tenho que tirar com tudo isso. E o cuidado, né, Maurício, para não entrar em pânico. Eu vejo as pessoas mais idosas que ficam coladas no noticiário, elas estão apavoradas. Estão muito apavoradas, além do necessário. Porque também se cria, né, um estado de ânimo, porque, desculpa o termo, desgraça vende, né? Então eu acho que também há que se ter um pouco de cuidado, tirar um pouco de tintas desse estrago todo, porque quando se fala nesse número vertiginoso de mortes, você não está fazendo a relação de mortes por 1000. Num país como o nosso, muito provavelmente essa relação ela é pequena.
Não desmerecendo a gravidade da situação, mas a gente também não pode exagerar nas tintas, porque isso mexe muito com o emocional, principalmente das pessoas mais vulneráveis. Com certeza. O que eu tenho orientado muitas pessoas, né, Maurício, o que você sugere nesse momento? Ó, pegue a informação que você precisa para se proteger, proteger os seus familiares e fuja do noticiário, né? Fuja das redes sociais ou da mídia, porque realmente elas estão apavorando as pessoas. Eu vi, Mais do que inclusive, uma informando, notícia, né? mais do que informando, porque não é só uma informação, né? Mas é uma informação junto com uma emoção Sim, negativa. sim. Um exemplo que eu vi, né, fazendo uma comparação, que no Brasil, no nosso país, aí nós perdemos mais pessoas pelo Covid do que na Bélgica, só que no Brasil nós temos 210 milhões e na Bélgica são 11 milhões de habitantes, né? Pois é, Então, se fizer a 5% da nossa proporção, população. se tu fizer a proporção por milhão, né, então o Brasil dá a média, sei lá, infinitamente menor, né, de 210 milhões, perdemos um pouco mais de pessoas do que para a Bélgica, que tem 11 milhões. Puxa, então, só que para quem recebe essa notícia, ele acredita que ali ele entra em pânico, realmente. Sem Então a dúvida, pessoa porque precisa. a gente não pode falar em números absolutos, né? Isso mesmo. Depende como é dada essa informação, né? Mas realmente algumas pessoas, principalmente aquelas que têm uma certa vulnerabilidade, né, de conhecimento, Sim. elas acreditam naquilo que elas veem. Então, não adianta, tem que manter a calma, tem que filtrar. Até aqui é verdade, a partir daqui não tenho o que fazer, eu tenho que me proteger, eu tenho que usar máscara, né? Eu tenho que manter esse distanciamento social, mas a vida não pode parar, né? Precisamos começar a olhar para frente e tentar manter uma visão positiva na nossa mente, porque eu sempre digo, Eunice, de que o nosso estado emocional ele vai produzir resultados na nossa vida. Por quê? Porque ele vai alterar a nossa fisiologia, por isso Sim. que as pessoas ficam doentes, né? E as imagens que nós mantemos na nossa mente. E nós sabemos que, de acordo com as imagens mentais que nós temos e de acordo com a nossa fisiologia, isto é, como nós estamos nos sentindo, vão produzir os resultados. Então, por Exatamente. mais que as pessoas estejam vivenciando uma situação difícil, né? Muitos estão aí com problemas seríssimos, problemas financeiros, muitas empresas irão fechar, né? Muitas pessoas serão demitidas, outros irão pedir demissão, como nós comentamos antes, né? Porque não vão perceber que estavam fazendo um trabalho que não fazia mais sentido, vão fazer uma nova vida, fazer um novo recomeço, mas as pessoas precisam, a partir de agora, que eu acredito que tudo vai passar, né? Assim como o inverno dura o tempo que tem que durar, o verão dura o tempo que tem que durar, essa pandemia também vai passar. Sim. Mas que as pessoas precisam manter na sua mente uma imagem positiva. Que se porventura venha uma imagem, um pensamento negativo, né, que a pessoa diga, não, eu cancelo esse pensamento porque esse pensamento está vindo baseado no medo, está vindo baseado naquela emoção negativa que eu estou, e construa, né, uma imagem positiva. O que você deseja para a sua vida, o que deseja para a sua família, no seu convívio familiar, para a sua empresa, e manter essa imagem. Daí, depois, sim, em cima disso, estabelecer metas para que essas imagens, né, com muita criatividade, elas sejam materializadas, elas sejam colocadas em prática. Mas para isso vai precisar de ousadia, agir com disciplina, para que aquilo que foi visualizado aconteça realmente na vida real. Exatamente, e a gente passar a trabalhar um pouco mais aquilo que é do humano, né? O intuitivo, o criativo. A gente é capaz de produzir coisas. O pensamento coletivo, né? A vibração coletiva para o bem, ela é muito poderosa. E isso nem é um conhecimento novo, não é? A gente tem relatos aí dos anos 1800 que já falavam sobre o que hoje a gente chama de física quântica, de você concretizar nesta vida os seus pensamentos. A gente tem na história inúmeras pessoas que imaginaram coisas que não existiam, e só de imaginar isso se tornou concreto um dia. A gente tem dois exemplos famosíssimos, Einstein e Henry Ford. Depois a gente teve mais recentemente Steve Jobs. Foram pessoas que enxergaram coisas que não existiam nesse mundo e só por pensar nelas conseguiram fazer com que elas
se tornassem verdade. É a mensagem que eu deixo aqui para o nosso vídeo. É isso aí, é muito bacana isso, que tudo aquilo que a nossa mente consegue imaginar, né, ela é possível de se conceber, sim, na realidade. Né? Nós temos outro exemplo, o Júlio Verne, quando ele escreveu 20 mil léguas submarinas, né, ele falou de um submarino, coisa que não existia, Não. né, e depois o homem foi lá e fez, né, fez um navio que andasse debaixo das águas, né? Exatamente. Então, é justamente isso aí. Eu acredito que uma das habilidades, né, que nós estamos falando de inteligência emocional, que já está vindo aí, já assim, numa crescente e que vai se acentuar cada vez mais, é uma coisa que eu faço todos os dias, é meditação. É super importante, porque quando nós entramos num estado meditativo, nós temos insights, nós temos ideias criativas, nós reduzimos o estresse, né? Nós aumentamos o nosso nível de algumas substâncias ligadas ao sentimento de felicidade, de alegria, né? E não precisa, as pessoas me perguntam, mas Maurício, como é que eu vou meditar? Eu não sei. E todo mundo imagina que você tem que ficar lá com as pernas cruzadas, né? Tipo os monges tibetanos lá. Não precisa, pode meditar, né? Enquanto você está indo para o trabalho, né? Se você está em casa, sente confortavelmente, controle a sua respiração e tranquilize a mente, porque senão como nós estávamos falando antes, nós estamos naquele automático já pensando, enchendo a mente de novos conhecimentos e novos conhecimentos e novos conhecimentos, e é o celular, e nós não criamos espaços vazios para a nossa mente. O Domenico De Masi falou, né, em ócio criativo, mas para isso nós precisamos ter espaços vazios na nossa mente para que nós possamos ser aí tipo Steve Jobs, porque é muito curioso, eu gosto muito de ler biografias, e ele teve o insight, né, de criar a Apple depois que ele permaneceu 2 anos na Índia, né, convivendo com, acho que se não me engano foi na Índia, né, convivendo com monges lá durante 2 anos, ele se ausentou do mundo que ele vivia e voltou com novas ideias. Então, isso é bacana, eu acho que isso nós estamos tendo, né, esse período aí de reclusão durante essa pandemia. O excesso de informação, de preocupação e de obrigações, ele é sufocante. Ele dá um tilt na tua mente que você não consegue fazer nada, você fica paralisado. E eu acho que, assim, a tecnologia trouxe muitas coisas, mas como tudo na vida, né, você vai para o excesso até você conseguir chegar no meio termo, as pessoas estavam ficando já sufocadas de tanta coisa que elas estavam absorvendo e não conseguiam pôr isso para fora como um trabalho, uma criação ou um benefício, você só estava se enchendo de informação sem conseguir usar isso, né? Isso também acaba te adoecendo mentalmente, porque você fica com estresse, você começa a ficar ansioso, você começa a não dormir bem, e tudo isso desorganiza o teu corpo de uma forma que você não produz. Se a ideia é conhecer para produzir, você acaba fazendo exatamente o contrário. Às vezes um pouquinho de conhecimento, né, faz a pessoa se tornar mais produtiva, muitas vezes. Né? Não que a pessoa não deva buscar e investir em novas aprendizagens, mas com moderação, né? Que isso parcimônia, né? Com parcimônia. Tudo tem que ter equilíbrio, né? Tudo na vida tem que ter esse equilíbrio, né? Isso que é bem importante. E o que eu acho assim bem interessante também, Eunice, assim, nesse momento já, passada a pandemia, que ela vai terminar com certeza, que as pessoas consigam, né, na sua mente, começar a pensar já naquilo que elas desejam e começar a vivenciar isso já na mente. Isso é neurociência. O Einstein falava muito sobre isso. Nós participamos da cocriação do universo, mas para isso nós precisamos manter a mente calma, a mente quieta, para que a gente possa ter esses insights. E agora eu me recordei, né, já que nós estamos falando de que a maior habilidade vai ser aí a questão emocional, é importante que nós nos sintamos, de certa forma, alegres, felizes, porque a alegria ela vai fazer com que nós nos tornemos pessoas melhores, né, nós sejamos pessoas mais benquistas, porque ninguém gosta de ficar perto daquela pessoa que está se eximindo da sua responsabilidade, que está sempre reclamando, né? Então, eu acredito que nós temos que, então, pegar essa imagem desse mundo novo que nós desejamos para nós, para a nossa família, para os nossos relacionamentos, para a nossa empresa, e começarmos, com muita convicção, a vivenciarmos já essa situação na nossa mente. E é isso que vai acontecer, com certeza. E da materialização, então, né? Quando você sente que já está feito,
Estará. Isso, segundo a neurociência, né, você já citou antes, física quântica, as coisas já existem, tudo isso aí, basta apenas nós nos apropriarmos, né? Então, visualizar e começar já a vivenciar na nossa mente esse mundo novo que nós desejamos. Maurício, você tem alguma consideração final aqui para o nosso vídeo? Eu quero agradecer o convite para participar desse teu vídeo. Fiquei muito feliz, muito honrado. E a mensagem final que eu deixo para as pessoas é que nós, apesar de todas as dificuldades que nós estamos passando, todos, né, indiferentemente de classe social, né, de cor racial, de religião, todos nós estamos passando por um momento de dificuldade, que nós não percamos e até tenhamos mais ainda um sentimento de gratidão, porque estamos aqui, estamos vivos, né? E nós sabemos que o sentimento de gratidão não é simplesmente dizer obrigado, mas é simplesmente dizer, puxa vida, né? Eu sou grato porque eu estou vivo, né? Porque eu tenho família, eu percebi, apesar de todas essas dificuldades, de que eu posso conviver mais com as pessoas que eu amo, que eu posso realizar aquele trabalho que realmente eu gosto, aquele trabalho que eu faço com paixão, que eu tenho a minha saúde, que a gente possa perceber no meio de toda essa dificuldade coisas positivas. E isso se chama gratidão. Sim. Então, acredito que nós, num gesto aí de muito humanismo, nós possamos comungar desse mesmo espírito e sermos gratos ao universo pela vida que nós estamos vivendo e já agradecermos antecipadamente pela nova vida, pelo novo homem que vai surgir aí depois de toda essa dificuldade. Maurício, muito obrigada pela tua participação, por compartilhar com a gente o teu conhecimento, tua generosidade, esse espírito tão alegre que você transmitiu aqui. É o propósito mesmo, a gente levar isso para outras pessoas, para que a gente não pense só que o trabalho, a família, a economia, são coisas, né? São pessoas, nós somos pessoas e temos todos esses papéis, né? De familiar, de amigo, de cônjuge, de profissional, e não tem essa coisa de pessoal, profissional, nós somos íntegros, né? Aonde a gente vai, a gente leva o nosso ser, o nosso jeito, as nossas crenças, o nosso aprendizado, e quanto mais a gente tiver essa crença de que a gente pode dar o melhor e fazer o melhor, a gente muda tudo que está à nossa volta. Então, mais uma vez, obrigada. Imagina. E acho que foi um bom papo, né? E eu fico muito feliz de ter você aqui no canal. E até breve, né? Até breve, se Deus quiser.